Então, muito boa tarde para todos que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Estamos aqui em mais uma aula aberta, essa aula que acontece todo sábado, 16 horas no horário de Brasília. É um prazer novamente estar aqui para mais uma aula sobre uma palestra do Patchwork. Hoje, a palestra 6: Deus, imagem de Pai, terceiro reino, matéria. Então, é uma palestra que fala de muita coisa, fala sobre essa imagem de Deus que nós temos em nós, fala sobre o reino da matéria. Ela é bastante ampla e a gente vai dar um pequeno resumo aqui para quem ou não conhece o Petrarch ainda, ou para quem está querendo se aprofundar nesse tema. Então, para quem não conhece o Petrarch é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a se reaproximar de Deus tanto quanto possível. Se reaproximar porque nós todos estamos conectados a Deus de alguma forma, independente de quão distante a gente esteja de uma ideia madura de Deus, e essa palestra vai falar muito sobre ter um conceito maduro e adulto de Deus, mas por mais distante que estejamos disso, nós estamos conectados a Deus. E podemos nos reaproximar, podemos ficar um pouco menos distantes. Quanto? Tanto quanto for possível, e esse caminho ajuda que isso aconteça no tempo do que for possível sempre. Esse caminho é baseado no conteúdo de 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos entre 57 e 79 do século passado, transmitindo os conhecimentos da entidade que é denominada de O Guia. Então, nos textos vai aparecer o guia falou isso, o guia é o guia falando. Esse caminho é realizado utilizando 5 ferramentas: a prece, a meditação, a revisão diária, o estudo das palestras, que pode ser feito em encontros individuais ou em grupo, e a vivência dos ensinamentos dessas palestras na vida prática. Tudo isso é muito importante. A gente consegue fazer, parece 5 coisas simples, mas mesmo essas 5 coisas são bastante desafiantes de colocar na vida. O que a gente percebe, inclusive a prece entra para trazer o componente espiritual, a força da fé, a força da espiritualidade para o autoconhecimento e para também os temas emocionais, o inconsciente. Então é um caminho que se apoia na prece e nisso ele é muito novo no mundo atual. A psicologia mesmo tem começado a estudar isso. Então, desde lá 1957, essas palestras já ajudam a trazer esse componente para a vida das pessoas que quiserem. E, como eu estava falando, essas 5 ferramentas a pessoa vai se aproximando delas. E a palestra, estar aqui nas aulas abertas, é uma forma de fazer isso. Nessa nossa aula, a gente vai ter momentos de prece e meditação, vamos ter trechos da palestra e vamos ter um exercício. Para quem está aqui ao vivo, a gente pede, se quiser compartilhar algo, compartilhe algo do que foi vivenciado na aula. Sensações, dúvidas, insights, reflexões, mas não as histórias pessoais, porque fica gravado. Então, para que a gente não tenha aí nenhum problema de exposição excessiva. Tudo bem? Então, para a gente começar, a gente vai fazer um momento de prece de meditação e para essa meditação eu vou usar um texto que está disponível tanto no nosso blog, em texto escrito, e também em áudio e vídeo, no meu canal do YouTube. E o nome do texto é Deus não é o Pai que você conheceu. Então a ideia, eu vou guiar um espaço para uma pequena prece, vou ler o texto e depois a gente vai ficar mais alguns minutos em silêncio para incorporar, para ver o que vem de insight e realmente criar esse campo dessa energia. Tudo bem? Então eu vou convidar quem está aqui e você que está vendo gravado a fechar um pouco seus olhos, reconhecer-se nesse lugar de estudo, de autoconhecimento, que contém a parte espiritual. Vai reconhecendo o que essa egrégora do Pathwork simboliza para você energeticamente, se você se sente bem, se você se sente mal, sem julgamento.
a convidando as forças da egrégora espiritual do Patchwork para estarem com você. Eu fico um minuto em silêncio para que cada um possa fazer a sua prece, abrindo os canais de compreensão para esse momento. E vá se preparando para ouvir esse texto. Deus não é o Pai que você conheceu. Muita gente carrega dentro de si uma imagem de Deus que não nasceu do contato com Ele, mas das experiências com pai, mãe, religião ou outras figuras de autoridade. Se o pai foi distante, Deus parece frio. Se foi exigente, Deus parece implacável. Se foi instável, Deus parece imprevisível. E assim, sem perceber, passamos a vida tentando lidar com uma imagem de Deus que não é dele, e muitas vezes fugindo de uma presença que nunca conhecemos de verdade. Essa confusão cria uma distância. Rezamos, mas com medo. Pedimos, mas desconfiamos. Falamos, mas com o coração fechado, como quem conversa com alguém que pode nos julgar a qualquer momento. Mas Deus não é isso. Ele não é uma versão maior dos nossos pais humanos. Ele não tem as falhas deles, nem as suas limitações. Deus é a fonte da vida, a inteligência amorosa que sustenta cada respiração. E, quando começamos a dissolver a imagem distorcida, algo muda. A oração deixa de ser obrigação e se torna encontro. O medo começa a dar lugar a uma confiança silenciosa. É nesse ponto que também começamos a ver o mundo material de outra forma. A matéria não é um castigo, não é uma prisão de onde precisamos escapar para sermos espirituais. Ela é um reino onde o espírito aprende a se expressar de forma concreta. Aqui, amor pode virar gesto, bondade pode virar ação, intenção pode virar obra. A matéria é o lugar onde o invisível se torna visível, onde podemos aprender paciência, cuidado, construção, onde podemos errar e recomeçar, onde a alma muitas vezes encontra a chance de curar o que não poderia em outro plano. Quando olhamos para Deus com olhos novos, também olhamos para o mundo com olhos novos. Deixamos de dividir a vida entre sagrado e profano e passamos a ver que tudo pode ser caminho, tudo pode ser altar, tudo pode ser oração. E talvez percebamos que não está só no céu. Ele, Deus, está aqui, no chão que pisamos, no corpo que habitamos, no trabalho que fazemos, nas mãos que se tocam. Ele não é o Pai que você conheceu. Ele é muito mais e está sempre mais perto do que você imagina. Vá reconhecendo o efeito desse texto em você, a preparação para essa aula. Quando quiser, pode abrir os olhos. Tudo bem? Quem está aqui ao vivo, se quiser anotar alguma coisa que veio,
Fica com você, deixa esse conteúdo ir abrindo esses canais para essa aula. E aí eu vou trazer as primeiras palavras dessa palestra. Saudações. Trago-lhes as bênçãos divinas. Meus queridos, recentemente houve discussões sobre o quanto é difícil para o homem sujeitar sua própria vontade à vontade de Deus. Não há praticamente nenhum ser humano que esteja começando a enveredar por esse caminho a quem isso não se aplique. Então, ele começa sempre trazendo saudações, bênçãos, que é uma coisa bem do componente espiritual desse caminho, mas que normalmente ajuda muito quem está começando e quem já está há um bom tempo, de lembrar de que é um caminho que envolve essas energias espirituais, envolve bênçãos. Então, vai percebendo você aqui nessa aula se lentamente o seu estado de consciência, o seu estado emocional não vai modificando. É bem possível que isso aconteça para um estado melhor. E ele fala dessa dificuldade humana, né? De se entregar à vontade de Deus, soltar um pouco o controle, ter momentos para isso. E ele fala aqui sobre, no começo desse caminho, é muito difícil fazer isso. Depois vai ficando um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente vai vendo efeitos de quando a gente se entrega, quando a gente deixa, por exemplo, convites que são bem da vontade de Deus chegarem até nós, em vez da gente sair fazendo uma coisa e outra e outra. E também quando sente vontade de fazer, sente, mas sente que faz de uma forma agradável, alinhada com o nosso Deus interno. Então isso tudo, com o tempo, vai se tornando mais real. Mas principalmente no começo é muito difícil realmente se entregar à vontade de Deus. E uma entrega 100% vai ser difícil enquanto a gente estiver aqui encarnado e por mais um bom tempo ainda. Mas melhora. Algum comentário de quem está aqui ao vivo? Não? Sim? No, na meditação, me veio muito forte isso. É sobre um Deus que não está longe. Hum, Tipo assim, muito essa coisa sobre dessa imagem que a gente tem, né, desse Deus punitivo, né, desse Deus que está à espreita o tempo todo. Então, ele trouxe muito essa coisa na meditação, desse Deus amoroso, que é possível confiança. e sabendo que ele não está longe, que ele está perto, está em nós principalmente, é mais fácil confiar, né? É mais fácil até se entregar, porque você não está se entregando a uma entidade outra que te quer mal. Não, é uma força que te quer bem. E vai trazer orientações, vai trazer ajuda para a solução dos temas internos que todos nós temos. Então isso muda um pouco o ponto de vista. Tudo bem? Então vamos em frente. Queremos, portanto, examinar esse problema bem como o motivo real pelo qual é tão difícil para o homem sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Se a gente pensar o Petro como um caminho espiritual, olha que interessante, ele já na sexta palestra trazer esse ponto-chave, para que trabalhando isso a gente faça todo o caminho de forma mais leve, como se chegar a esse caminho fosse a vontade de Deus, para quem sente esse chamado, e aí ele não vai deixar a gente sozinho, ele vai começar a dar orientações para trabalhar essa questão. Se estudarem a questão, terão que admitir que se trata de falta de confiança. Sim, falta de confiança em Deus também. Quando vocês confiarem realmente em Deus, o peso deixa de existir. Se pensarem, faça-se a sua vontade, Pai. E o que acontece entre várias outras coisas? Muitos de nós têm um lugar de querer resolver tudo sozinho. Eu falo assim, eu preciso dar conta da minha vida por minha conta. E isso, por mais que tenha um componente real de autorresponsabilidade, muitas vezes está ligado a histórias infantis de ter sido muito solto. De assim, se eu posso fazer, se ninguém me dá borda, se ninguém me restringe, é, no fundo a criança pode ficar muito desamparada e falar, peraí, então eu que me vi, eu sou pequeno, sou criança e tem que resolver tudo sozinho e ela vai se virando.
Então, por mais que, claro, a gente aí aprenda um pouco sobre oração, sobre a realidade espiritual, se esse núcleo foi formado de resolver tudo sozinho, pode ser um componente. Você fala, não, não é faça a vontade de Deus. Eu me resolvi sozinho até aqui, eu vou continuar buscando ajuda para fazer a minha vontade. Isso é um dos componentes. Outro componente, com pais muito severos, a imagem de um Deus punitivo ou controlador, pode também afetar a ideia de você se entregar para uma entidade onde você projeta punição, projeta. Você não vou me entregar para esse ser aí que vai me atrapalhar, vai me punir também. Então, esta relação com Deus tem muito a ver com o que a gente viveu na infância e torna difícil mesmo se entregar para fazer a vontade do Pai. Então, o que ele continua dizendo? Eu os incentivo enfaticamente, meus queridos amigos, a examinarem a si mesmos com relação à confiança em Deus. Todas essas atitudes internas equivocadas têm que ser trazidas para fora e retificadas, e isso exige uma visão introspectiva de todos os ângulos. Então, aqui no Petro vai ser muito convidado à reflexão, né? O que essa aula já traz, essa palestra, quem quiser depois ler a palestra toda, tem mais detalhes. Mas vai percebendo como é um convite amoroso para se estudar, para se conhecer, para se examinar em relação à sua história com Deus. Algum comentário, dúvidas? Não? Então, seguindo o que ele diz, ocorre com muita frequência um ser humano ter uma objeção pessoal contra a ideia de Deus como um ser, uma gestalt, uma personalidade, e, portanto, o pai de todos os seres. Ressalto que sempre que existe essa forte rejeição ao conceito de Deus como gestalt, personalidade, pai, ela está associada ao pai terreno ou com uma atitude geral para com ele. Pensem nisso. Então, essa é uma das grandes chaves que inspirou também o texto que eu li, que fala dessa confusão que a nossa psique faz em relação à imagem de Deus e à imagem dos nossos pais terrenos. Por mais que eu tenha acabado de dizer que Deus está dentro de nós como energia, sem dúvida. Temos o pulsar de Deus dentro de nós, mas ele também existe como o Pai de todos os seres, como uma entidade maior, como um manto, né, que providencia um manto que cobre a todos nós. Existe a personalidade de Deus dentro do Petra. E a resistência a encarar isso muitas vezes pode estar relacionada a resistências que tivemos com relação aos nossos pais ou figuras de autoridade terrenas. Isso é uma chave que quando a gente separa, fala assim: ah, tá bom. Então, se eu tenho, por exemplo, uma imagem de um Deus que é o que me autoriza, e você descobre que, na verdade, quem você precisava de autorização era seu pai terreno, você volta e fala assim: não, peraí. Quem me autorizava era meu pai terreno. Deus não autoriza ou desautoriza. Deus me dá livre-arbítrio. E quem decide me autoriza ou não me autoriza sou eu mesmo. E me autorizo, inclusive, a me aproximar dele, mas não existe uma entidade externa que me autoriza ou não depois que eu sou adulto. Então, olha que interessante poder fazer esse paralelo não para rejeitar nossos pais terrenos, mas para diferenciar o que era comportamento do pai terreno e o que é a minha relação adulta com Deus. E aí ele continua: se descobrirem sua verdade interior nessa área, poderão dizer: minha opinião anterior não se baseava em uma convicção objetiva, mas sim em reações emocionais não reconhecidas, até agora inconscientes, que matizavam de emoções meus pontos de vista em geral em relação a Deus. Então, vamos pegar um pouco parte a parte. Minha opinião anterior não se baseava em uma convicção objetiva. Por quê? Porque está misturado com a imagem que eu tinha em relação ao meu pai, terreno. Mas sim em reações emocionais não reconhecidas, até agora inconscientes. Então, eu tinha reações emocionais, medos, ilusões, paixões pelo pai terreno, que eu estava transferindo para Deus.
Depois que eu fiz o meu estudo, falei, isso estava inconsciente, agora está consciente. E aí eu percebo que isso matiza, confunde, colore, né? Deixa menos claro os meus pontos de vista em relação a Deus em si. E isso é uma chave muito interessante para criar ou reconhecer a imagem de Deus que você pode ter agora como adulto, como adulta. Tudo bem? Dúvidas? Comentários? Não? Então, seguindo. Quero repetir: todos os seres humanos, não só os médiums, podem e devem ter um contato pessoal com o mundo dos espíritos de Deus. E todos podem tê-lo, todos. Mas é preciso satisfazer as condições. Que condições? Ele vai explorar isso bem mais em outras palestras, mas a ideia de você se dedicar a isso, usar as ferramentas disponíveis, né, para dizer que você de fato quer esse contato com os espíritos de Deus. E o que são os espíritos de Deus? São espíritos ligados, que já estão mais ligados a Deus, que já escolheram servir a vontade de Deus mais do que nós. E todo ser humano tem essa possibilidade, das mais diferentes formas. A palestra 8, daqui a 2 semanas, a gente vai falar de mediunidade. A mediunidade se expressa de várias formas, mas ele fala que mesmo quem não quer saber de mediunidade pode estabelecer e deve estabelecer para a sua própria alegria interna um contato com esses espíritos de Deus. Quando um espírito de Deus descreve a verdade espiritual, cada um de vocês poderá testá-la através de prática, reconhecimento e, sobretudo, vivendo de acordo com os princípios, por uma compreensão interna de tal intensidade que não deixa restarem dúvidas. Esse é o ponto. Se vocês não seguem as leis de maneira suficiente para atingir a realidade interior do espírito, absorvendo e aprendendo o que ouvem aqui para encontrar a confirmação a partir daí, não têm o direito de duvidar. Então aqui ele está dando uma regra para você perceber se essa entidade, força, verdade espiritual que você está recebendo, seja lendo um livro, seja canalizando um guia, seja tendo um grande insight, se ela é uma verdade espiritual que vem de Deus mesmo ou não. Então, o próprio guia, tanto que eu citei nas ferramentas, que a vivência do que está sendo ensinado nesses textos é uma das ferramentas. Por quê? Porque você pode tentar vivenciar isso e dizer: não, eu tentei vivenciar, não funcionou para mim. Então, você vai poder duvidar. Agora, talvez até porque não seja essa linguagem que vai ser boa para você. Não tem uma obrigação de que uma linguagem seja boa para todos. Mas o que muitas vezes acontece, se você pega um texto, algo que vem de uma fonte pura e você põe em prática, você testa aquilo, e nenhuma entidade te diz para não testar, fala assim, não, você leu isso aqui, você quer testar? Vai e teste. Porque isso vai mostrar a confiança de que esse texto, esse conteúdo, mesmo uma mensagem canalizada, vem de um lugar de pureza. Eu falo assim, não, você quer testar? Testa. Isso dá segurança, entende? Para que não seja nenhum dogma, não seja algo que você tem que seguir por uma obrigação. A única coisa que ele fala assim, não, mas se você nem testar, você também não vai ter coerência para poder questionar. Você fala assim, não, você pode até vir me questionar, mas testa primeiro. Faz sentido? Comentários, dúvidas? Vamos lá então. Então, como ele segue? Quanto mais adiarem a purificação da alma, mais as correntes doentias se misturarão no sub e no inconsciente. E mais difícil será desembaraçá-las. Porque enquanto não conhecem as correntes inconscientes em sua consciência, a cada dia, a cada hora, encobrirão as reações emocionais resultantes e as empurrarão de volta para o inconsciente, empilhando continuamente novas reações sobre as antigas. Pensem com cuidado sobre isso. Libertem-se de todas as resistências que certamente encontrarão, pelo menos no começo. Ele está bem cuidadoso em dizer, pelo menos no começo,
Esse começo às vezes é pouco tempo, às vezes é muito tempo, às vezes a gente acha que já está lá no meio, já ainda está no começo, mas é, depois de um tempo melhora essas resistências pela prática e pelos benefícios que você encontra. E ele ressalta essa importância dessa purificação da alma. Vou colocar isso num gráfico para ficar mais fácil o que o Pestor vai dizer sobre essa purificação. Fora isso, algum comentário de quem Eu está aqui? gostei de todo esse comentário que você fez, que disse assim, às vezes a gente já andou e acha, mas pode ser que você esteja no começo também. Aí era que eu estava pensando assim, da possibilidade de um recomeço, que às vezes você anda, anda e até vai, e parece que depois volta. Essa coisa dessa corrente doentia, Sim. se é possível. A gente, no Pestor, fala muito das camadas, né? Das camadas que a gente vai descortinando. Então, às vezes, a gente encontra ali, por exemplo, um medo que não conhecia, uma insegurança, e a gente vai trabalhando Entendo. nessas camadas. E isso ainda é o começo, não é só porque a gente descamou algumas camadas. Qual que muda qual é a grande diferença entre fazer esse trabalho de encontrar medos, inseguranças, alegrias, competências no começo ou digamos depois que você passou do começo? É a resistência. Enquanto você ainda encontra resistência a fazer o trabalho, a usar as ferramentas, você está no começo. Porque você ainda não descobriu as vantagens reais desse trabalho. Chega uma hora que a chave vira, você fala, ah, poxa, isso aqui é muito bom para mim. Então eu não faço mais para resolver um problema, eu não faço mais para sair de uma crise, eu não faço mais para atender uma espiritualidade. Eu faço porque eu gosto. Então, esse lugar, aí você já acha, não, agora eu realmente só faço porque eu gosto. Aí no meio desse gosto você vê, "Ih, mas não gosto tanto assim." Então ainda está no começo. Mas tudo bem também. Ele não diz que o começo tem que terminar assim em menos de 5 anos, menos de 10 anos, menos de 20 anos. Não tem prazo para o começo terminar. Mas uma hora ele termina. Tudo bem? Então, eu gosto de trazer essa imagem para nos lembrar assim de forma mais visual, né, emprestando ali da palestra 14 e de outras palestras, esse conceito de que nós temos, segundo o Petro, três grandes eus. A gente tem o eu maior, onde está o nosso amor, a nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria, e com que a gente cria no mundo muitas coisas boas, assim, o fato de estar aqui, por exemplo, estudando um pouco sobre autoconhecimento, envolve características de disciplina, de humildade, de várias características humanas positivas que todos nós temos. Mas nós temos também um eu menor, que é onde estão nossos medos, nosso orgulho, nossa obstinação, nossa teimosia e várias outras características, inseguranças, coisas que a gente não quer mostrar para ninguém. E a gente tem isso desde muito criança. E aí a gente aprende a esconder isso através do que ele chama de máscara ou eu idealizado. A máscara, ela vai ter três comportamentos, que é a agressividade, a submissão ou a retirada. Então, quando você vê uma pessoa muito agressiva, você pode ter certeza de que ela está escondendo ali alguma coisa, principalmente se não tiver motivo para estar agressiva. É diferente você ir para cima de alguém porque a pessoa está vindo para cima de você, para se defender. Não, mas se você tiver numa agressividade que você, nossa, não era para tanto, tem algum sentimento, algum eu inferior que está ali querendo se manter escondido. Outro comportamento da máscara é a submissão. A pessoa se submete a tudo que as pessoas pedem para ela, se sobrecarrega para não desagradar, por exemplo. Tem uma insegurança ali, fala assim, ou uma crença de que, nossa, eu serei abandonado se eu desagradar alguém, ou um lugar de onipotência, de egoísmo, de querer o amor de todos. Então, o que eu preciso fazer para ter amor? Eu preciso me submeter. Então, tudo isso está aí dentro, escondido atrás da submissão.
Ou a retirada que fala assim, não, não vou nem me envolver com isso é menos para esconder talvez um orgulho de se achar melhor que os outros, a pessoa se retira. Ou para não entrar em contato com emoções difíceis, a pessoa racionaliza. Então isso tudo são comportamentos da máscara, que ocultam ali o eu inferior e também um pouco do eu superior. Outra forma de olhar para isso são os pensamentos do eu idealizado, que falam assim: eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar que eu sei, eu tenho que resolver isso sozinho, eu tenho que ser perfeito. Eu ponho um monte de tenho que para esconder sentimentos que eu não quero que ninguém saiba. Ou ainda, eu não deveria me sentir assim, então eu reprimo os meus sentimentos de medo. Muitos homens tiveram isso na infância, é, pais que diziam: não, você não pode ter medo, vai, enfrenta tudo, não pode ter medo, você não deve se sentir com medo. E essa mensagem veio muito repetida. Então a pessoa acredita que não pode sentir medo, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser sem medo, né? E não é verdade, a gente tem medos, todo mundo tem. Ou eu já deveria ser melhor em tal coisa, então fica numa exigência para não reconhecer, às vezes, uma pobreza de conhecimento em algum lugar. Fala assim, não, eu não sou melhor nisso. Posso até ficar melhor se eu quiser, mas aí vem uma exigência para não olhar para esse lugar chato, desagradável, a pessoa tenta mascarar isso com pensamentos de que já devia ser melhor. Tudo bem? Comentários? Acho que você já viu isso aqui na outra aula, mas essa aqui eu gosto de repetir sempre, porque a gente sempre precisa olhar isso mais um pouquinho. Sempre precisa, é verdade. Me chamou muita atenção essa coisa do eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu ainda não fiz isso. Uhum. Então, Não se tinha isso visto vem de ainda um que isso é lugar, máscara, se isso vem ou de um idealizado. lugar de querer crescer, isso vem sem exigência. Aí não é máscara. Eu tenho que terminar o meu curso. Eu estou num curso X, tem que terminar. Não, tem que terminar, porque eu resolvi fazer o curso. Aí eu tenho o que natural de alguém que quer crescer. Agora, assim, eu tenho que tirar 10 em todas as provas desse curso. Aí tem um que exigente, eu tenho que ser perfeito. Porque aí mostra que lá atrás ficou uma coisa mal resolvida ou que tem algo de eu inferior ali, talvez um orgulho, nossa, eu quero ser melhor que os outros, e aí pode ser várias coisas. Então a importância de olhar para esse tem que, esse é um tem que de crescimento tranquilo, de quem vai pagar o preço, de quem, poxa, você quer terminar seu semestre na faculdade porque você quer crescer, não, tudo bem, mas você está fazendo isso, você está estudando, tal, então isso flui dentro de si. Agora, se tem o quê? Nossa, eu tenho o quê para mostrar para o meu pai, para mostrar para minha mãe que eu sou bom, aí você está entrando num eu idealizado. Tudo bem? E aí, qual que é o trabalho que a gente faz no PET? Que a gente vai vivendo e descobre certos momentos onde essa máscara ela deixa de funcionar. Então, às vezes, é um filho que traz uma questão e você percebe seu medo ou sua teimosia de querer do seu jeito, e aí isso aparece. Aí quando aparece, no Petro, o que que a gente vai fazer? Vai mergulhar nisso, vai falar, nossa, da onde que isso veio? Como a gente pode lidar? E você vai trabalhando aquele medo, aquela teimosia, e o seu eu menor diminui. Porque aquele tema específico, aquele pedacinho, você processou, né, deu uma volta na espiral. Aí você percebe que quando ele diminui, aparece um pouco mais do eu maior e a máscara perdeu um pedaço. Só que aí vem outro tema, aparece ali aí o orgulho. Nossa, aquela hora eu fui muito orgulhoso, saí de mim, apareceu o meu orgulho. E aí a gente vai trabalhar, não, tudo bem, faz parte do seu eu inferior, que vai ser visto, acolhido, entendido, estudado. E a gente vai lá e estuda o orgulho. E aí diminui um pouco mais o eu inferior. E assim a gente vai a vida inteira, a próxima encarnação também, e assim vai. Cada vez que o eu inferior diminui, porque a gente amadurece, aparece um pouco mais do eu superior. E também acontece da gente ocultar o nosso eu superior com a máscara. Com frases como: não mostre o seu amor para ninguém, porque é perigoso.
Ou você não deve mostrar quando está alegre. E aí a gente percebe isso acontecendo e trabalha para também, né, dissolver um pouco a máscara com conceitos mais verdadeiros. Talvez você não vai mostrar seu amor para todo mundo, mas também não precisa ser só para uma ou duas pessoas. Talvez você tenha aí um grupo de 10, 20 que adorem trocar amor com você e você não vai estar fazendo mal para ninguém. E aí, com isso, você vai desmascarando também o seu eu superior. Tudo bem? Para quem está vendo gravado, se ficou complicado, ficou alguma dúvida, põe nos comentários, que aí a gente explica mais. Mas para agora a gente fazer um exercício e tentar trazer isso mais para a prática, a gente vai fazer um breve exercício. Quem está aqui depois, a gente vai fazer uma pequena partilha. Então, quem está vendo gravado, venha para a aula no próximo sábado. Mas a partilha não vai ficar gravada, a partilha fica aqui só para quem está aqui. E aí, para quem está aqui, eu vou pedir para que você escolha uma qualidade sua de eu superior. Vou pedir para colocar aqui no chat. Ou pode falar também, se quiser, para ficar mais fácil. Amorosidade. Sua amorosidade, tá bom. Você percebe você amorosa, realizando coisas na vida com ela? Você percebe isso fluindo dentro de você? Percebo. Percebe, tá ótimo. E aí, não precisa me dizer, mas tenta lembrar de um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão, de um jeito que você não gostou muito. Fala, nossa, ali eu estava realmente me defendendo ou fugindo de saber o que eu estava sentindo. Só me dá um sinalzinho quando você lembrar de uma situação. Lembrou? Tá bom. Para quem está vendo gravado, dá uma pausa no vídeo, escolhe ali qual situação, vê se você foi agressivo, retirado, submisso. E aí a gente vai fazer um pequeno exercício. Eu vou convidar você primeiro a fechar seus olhos e se envolver na energia do seu eu superior, reconhecendo a sua amorosidade ou qualquer outra qualidade de eu superior que você tenha reconhecido em você. E a gente vai ficar um, um minuto em silêncio só sentindo a existência dessa qualidade em nós. E aí, mantendo os olhos fechados, veja se é possível você olhar para essa situação onde você usou a agressividade, submissão ou retirada de um novo ângulo, como se você olhasse de fora. Você olhasse você, olhasse as pessoas que estavam envolvidas, ou talvez o seu celular, que você recebeu algum estímulo por uma mensagem, tudo que estava envolvido nessa situação. E você se mantém no seu lugar, conectado com a sua qualidade de eu superior,
Respira e vai observando esse momento em que você usou essa máscara, sem julgar-se, sem se culpar, sabendo que isso é humano e todos nós temos. Ficaremos mais um minuto em silêncio. E agora vá expandindo essa ideia de que você tem um eu superior e de que existe também a força de Deus, que não é o seu pai terreno, mas é o pai de todos nós. Seu pai, meu pai e pai dessas pessoas que estavam envolvidas nessa situação onde você usou a máscara. Ele é o Pai Nosso, como diz a oração. E vá percebendo que talvez a outra pessoa também estava na máscara, uma máscara convidou a outra. E que apesar de tudo isso, temos todos o mesmo Pai que nos envolve, sabe desse desafio que a gente tem aqui com a máscara, com o eu idealizado. E vai deixando que esse manto de energia divina abrace todos os envolvidos. Você, tanto a você que observa, tanto a você que está lá na situação, os outros. E aí vá se perguntando: o que eu posso aprender sobre mim com esta situação que eu vivi? O que eu posso aprender sobre mim com esta situação que eu vivi? E aí lentamente pode ir abrindo os olhos. Se quiser pode anotar o aprendizado desse exercício. Eu vou dar uma pausa aqui para que a gente
faço a partilha de quem veio aqui ao vivo. Muito bem. Você está vendo a tela, Cris? Não, né? Peraí. Tô. Não, a tela A, não. a partilha não, né? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar. Muito bem. Então, se você puder, Cris, qual foi o seu principal aprendizado nessa aula? Por incrível que pareça, o que mais me chamou a atenção foi essa coisa da máscara eu idealizado. Eu ainda devia Uhum. ser, eu tenho que ser, Uhum. porque isso não me veio assim como máscara. Mas foi um convite. Que bom. Entender, né? Essas pessoas, elas são filhas do mesmo pai. É, Esse convite vo- é só olhar, né? Amoroso, porque sim. mentalmente a gente sabe. Mas e de verdade isso? E é só esse olhar mesmo. Exato. E é um trabalho que a gente faz no Petro, para quem não conhece, olhar a origem desse lugar da máscara em nós. Quando a gente entende a origem da máscara em nós, fica mais fácil entender a origem da máscara no outro, que é uma coisa que faz parte da prova humana, a criação dessa máscara. Então, que bom. E para quem está vendo gravado, se quiser colocar o principal aprendizado aqui nos comentários, ou mandar ali pelo site ou pelo WhatsApp, vai ser um prazer. Então, para a gente fazer o fechamento, gostaria de convidar todos aí a fechar um pouco seus olhos, reconhecer que participou dessa aula, que essa aula tem um efeito sobre você em vários níveis e vai se abrindo para as últimas palavras dessa palestra. Quem quer que abra essas portas internas, certamente receberá uma resposta de seus amigos espirituais. E eu gostaria de ajudá-los a abrir essas portas nessas aulas. Agora, meus amigos, vão em paz com as bênçãos de Deus. Fiquem com Deus. E assim eu encerro e agradeço, pedindo que todos recebam as bênçãos que merecem por terem estado aqui, ao vivo ou gravado. E fico à disposição para qualquer dúvida ou orientação maior que seja necessária. Finalizamos assim a aula de hoje.